Olá, seja muito bem-vindo. Que alegria me conectar com você no dia de hoje para mais um programa de Em Dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com o Senhor. No dia de hoje, Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero te encorajar. Fique conectado comigo. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo, ative o sininho para você receber uma notificação todas as vezes que entrar conteúdo novo aqui no canal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu que normalmente as pessoas mais sábias que nós conhecemos são aquelas que ouvem mais e falam menos? É interessante que essas pessoas têm uma capacidade de discernir situações, discernir pessoas, pelo simples fato de não se precipitarem no falar e observarem com atenção aquilo que as cerca. É curioso que, por outro lado, as pessoas mais tolas que nós conhecemos são aquelas que falam sem pensar, são aquelas que se precipitam no falar, são aquelas que não prestam muita atenção no que está acontecendo ao seu redor, apenas colocam para fora aquilo que elas estão sentindo. Esse é um perigo muito grande e nessa série que nós estamos falando sobre alguns ensinamentos de Salomão, ensinamentos que trazem sabedoria para a nossa vida, hoje eu quero falar com vocês sobre ouça menos, ou melhor, ouça mais e fale menos. E eu quero ler um texto da palavra de Deus com você que diz muito a respeito de como, quando você se precipita e dependendo do ciclo de pessoas que você costuma participar e ouvir, como isso pode acabar te levando a falar o que você não deve, se precipitar no falar e acabar falando o que você não gostaria de ter falado. Olha só o que está escrito no texto de Provérbios, capítulo 4, o verso 24. A palavra de Deus diz: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Talvez você se pergunte, pastor, o que isso tem a ver com ouvir mais e falar menos? Na verdade, como eu disse, quando você está cercado de pessoas que falam muito, elas acabam falando o que não devem. E quando você ouve muito o que não deve, as chances de você começar a falar o que não deve também é muito grande. Porque como vimos no episódio anterior, as pessoas que nos cercam geram muita influência nas nossas vidas. Sabe, aqueles seus amigos, as pessoas que você gasta bastante tempo, as pessoas que você sai para jantar, conversa, tudo, essas pessoas tem um poder muito grande sobre a sua vida, um poder de influência. E se você está cercado de pessoas que costumam falar coisas que não devem, as chances disso entrar no seu coração e você acabar colocando para fora também esse tipo de conteúdo é algo que pode acontecer de uma maneira muito natural. É por essa razão que precisamos estar atentos, não apenas às pessoas que estão ao nosso redor, mas também àquilo que está tendo acesso ao nosso coração. Porque se você não tomar cuidado, em um mundo de tantas notícias ruins, em um mundo de tanto ódio, em um mundo de tantas palavras maliciosas, de tantas palavras desnecessárias, se você não tomar cuidado, você começa a falar tudo isso. E o seu discurso se torna um discurso de ódio, o seu discurso se torna um discurso de divisão, o seu discurso se torna um discurso de maledicência, um discurso que não tem nada a ver com o discurso de quem está em dia com Deus. Agora, quando nós falamos sobre ouvir mais e falar menos, eu acredito que existem alguns ensinamentos, alguns princípios que são muito relevantes para a gente. Princípios para que as suas palavras, ou melhor, os seus lábios de verdade, se afastem da maldade, se afastem de falar o que não deve. E quais são esses ensinamentos? O primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês hoje é que, normalmente, para você ouvir mais e falar menos, você precisa considerar as outras pessoas importantes. Você precisa considerar pessoas sábias, gente que vale a pena você ficar quieto e ouvir elas. Considerar as pessoas, podemos dizer, pessoas melhores do que você. Afinal, você pode aprender com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser uma bênção na sua vida, desde que essa pessoa seja uma pessoa que tenha algo de fato para te oferecer.
Mas independente se é um acadêmico ou se é uma pessoa simples, ainda assim, essa pessoa pode acrescentar algo na sua vida. Mas para você conseguir parar e ouvir o que ela tem a dizer, você naturalmente precisará considerar essa pessoa uma pessoa melhor que você, no sentido de, olha, essa pessoa pode me ensinar algo. Interessante que no livro de Filipenses, capítulo 4, ou melhor, capítulo 2, verso 3, a palavra de Deus nos ensina algo muito lindo. O texto bíblico diz: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Essa última frase é algo que me marca. Considerar os outros maiores ou superiores a você é se ter a humildade de reconhecer que outras pessoas também podem acrescentar algo na sua vida. Eu vejo que tem gente que é tão orgulhosa, gente que, sem perceber, deixa com que coisas ruins entrem no seu coração e elas colocam para fora essas coisas ruins e não percebem que existem muitas pessoas ao seu redor que poderiam acrescentar coisas boas, mas para isso elas precisariam ser humildes e sentar e ouvir o que as pessoas têm a dizer. Ah, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser humildes e aprender com as outras pessoas. Para você não se precipitar no seu falar e não falar o que não deve, não falar maledicências, você precisa ter a capacidade, a humildade de parar um pouquinho e ouvir as outras pessoas, reconhecendo que toda pessoa pode de alguma forma ser uma bênção na sua vida. E toda pessoa que está em dia com Deus, que tem comunhão com o Senhor, essa pessoa, sem dúvida nenhuma, é alguém que você precisa parar de falar, ouvir e no tempo certo você falar para ser também uma bênção na vida dessa pessoa. Interessante, né? Quando a gente está falando sobre outras pessoas, e tem gente que tem esse péssimo hábito de falar mal das outras pessoas nas costas delas, é muito comum nós vemos as pessoas se colocando em uma posição de superioridade. É muito comum vermos gente falando mal das outras, e ao falar mal das outras, nada mais está fazendo do que se colocando em uma posição de eu sou melhor, por isso que eu estou falando isso, ou eu não tenho problema nessa área, então por isso que eu estou falando isso. Mas a gente precisa ser cuidadoso, porque quando você critica alguém, eu não estou falando de uma crítica construtiva, né? Porque isso é positivo, principalmente se você fala para a pessoa, ou melhor, especialmente se você fala para a pessoa. Mas quando eu falo sobre uma crítica pela crítica, ou quando você fala mal, ou quando você julga as outras pessoas, tudo isso te coloca em uma posição de superioridade e você tem que tomar cuidado com isso. Porque tem gente que é especialista em ver cisco nos olhos das outras pessoas, mas não consegue ver a trave que está nos seus olhos. Tem gente que é muito orgulhosa e gosta de falar mal dos outros para esconder as suas fraquezas, para esconder as suas vulnerabilidades, para ser como um escudo para as suas dificuldades. Irmãos, para que nós cresçamos em sabedoria, para que você esteja em dia com Deus, você e eu precisamos desesperadamente entender que não somos melhores do que ninguém e precisamos ouvir o que os outros têm para nos ensinar. Mas claro, volto a reforçar, ouvir as pessoas que realmente vão ser uma bênção na sua vida, para que aquilo que elas semeiam no seu coração se convertam em palavras de vida, palavras de bênção e não palavras de maledicência, não palavras ruins, não palavras de julgamento, não palavras que realmente rebaixam as pessoas, não palavras de ódio, não palavras de divisão, não. A gente precisa dar ouvidos para aqueles que lançam sementes de vida. E eu quero te alertar para que você esteja bem atento de verdade às pessoas que estão ao seu redor, o que você tem dado ouvidos. Porque aquilo que você tem dado ouvidos em algum momento da sua vida pode se tornar em frutos que vão ser produzidos por você. É por essa razão que precisamos ter a humildade de ouvir as pessoas, reconhecer que elas são melhores do que nós em várias áreas. Na verdade, todo mundo pode te ensinar alguma coisa, mas estar atento, filtrar o que você está consumindo, aquilo que está tendo acesso ao seu coração, para que você não se torne uma pessoa que fale o que não deve. Pelo contrário, que você seja uma pessoa que, ao abrir os seus lábios, as tuas palavras sejam bênção na vida daqueles que te ouvem. E falando sobre isso,
não tem como nós não reforçarmos de verdade o ensinamento que foi trazido no último episódio. Se você não assistiu, eu quero te encorajar, assista o último episódio. E qual foi esse ensinamento? É que você precisa se afastar de companhias que te influenciam negativamente. Gente, a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 33, o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Se você percebe que você está frequentando rodas ou você está se encontrando com pessoas que só falam mal de outras, meu irmão, se você ficar consumindo isso, você vai acabar falando mal das pessoas também. Por quê? Da mesma forma que você precisa ouvir mais e falar menos, se você ouve muita besteira, na hora de você falar, você acaba falando besteira. Se você ouve muito julgamento, na hora de você falar, você vai acabar julgando as pessoas. Se você ouve muita fofoca, na hora de falar, você vai acabar fofocando. Se você ouve muitas palavras de ódio, divisão, na hora que você for falar, você vai acabar falando isso também. Não se deixe enganar. É muito importante nós destacarmos isso que o texto bíblico diz. Não se deixe enganar. Porque você pode dizer: não, pastor, eu tenho a mente forte, eu consigo filtrar bem aquilo que eu escuto, eu não sou influenciável. Tá bom. Não se deixe enganar, porque na ilusão de que você não é influenciável, você pode se tornar uma pessoa extremamente influenciada. Você pode ser muito influenciado. E as más companhias corrompem os bons costumes. Falei no último episódio, você precisa se afastar de gente que não quer estar em dia com Deus. Eu não estou falando que você tem que sumir do mundo, ir para uma montanha, ficar sozinho com um grupo de pessoas que temem a Deus. Não, eu estou falando que você precisa cultivar relações com gente que está em dia com Deus e que tem comunhão com o Senhor. E se afastar de quem vai te influenciar negativamente. Toda pessoa que não quer estar em dia com Deus, de alguma forma vai deixar de te influenciar com a influência que você mais precisa, que é a influência de você estar no centro da vontade de Deus. É por isso que você precisa se afastar de algumas pessoas. Você precisa se afastar de gente que está envolvida, sabe, com muita conversa destrutiva, conversa maliciosa, conversa que não edifica. Toma cuidado com isso, meu irmão. Porque senão na hora de falar você vai acabar falando as mesmas coisas. E se você não falar, ainda assim os pensamentos vão vir à sua mente. As palavras vão vir à sua mente. Por isso que nós precisamos filtrar com atenção as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, o meu desafio para você hoje é o seguinte. Por mais que você seja uma pessoa que fale muito, porque eu conheço gente que gosta de conversar, gente que fala pelos cotovelos. Ou talvez você não seja esse tipo de pessoa, mas independente da sua característica, independente da sua personalidade, seja uma pessoa que observa mais, uma pessoa que não se precipita para falar tanto. Observe as situações. E eu vou compartilhar com você algo pessoal. Interessante que algumas vezes conversando com a minha esposa fala para mim, Lucas, você tem que conversar mais quando você está com as pessoas. Às vezes nós estamos numa mesa com várias pessoas e você fica quieto. E eu, em uma dessas conversas com ela, falei, é porque eu estou observando, eu estou ouvindo, eu estou aprendendo com as pessoas. Estou extraindo aquilo que elas têm de bom e agregando para a minha vida, e eu tenho visto que isso é uma grande bênção. Por essa razão que eu compartilho com você com todo o meu coração. Existe uma bênção muito grande em você falar menos, ouvir mais e ouvir as pessoas certas. Porque ao ouvir as pessoas certas, na hora que você falar, você vai ser uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Por isso, esteja atento, não se precipite, não seja aquela pessoa que quando está ouvindo alguma coisa já está preparando a resposta. Calma, escute as pessoas certas, seja humilde, você não precisa ter todas as respostas, você não precisa ser o sabedor de todas as coisas, não, escute as pessoas. Mas escute gente que vai ser uma bênção na sua vida, porque é gente que quer estar em dia com Deus. Então, se você tem o hábito de conversar com pessoas que fofocam muito, eu acho que está na hora de você se afastar um pouco dessas pessoas.
Se você conversa com gente que fala muito mal de todo mundo, que só fala palavra de divisão, de ódio, dá menos ouvido para isso. Se você é uma pessoa que consome muito conteúdo só de gente falando mal de todo mundo, falando besteira, falando coisa maliciosa, meu irmão, tá na hora de mudar esses conteúdos. Está na hora de você dar ouvidos para aquilo que vai edificar a sua vida, trazer bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua carreira e vai fazer de você uma voz de Deus nessa geração. Alguém que brilha a luz de Cristo, alguém que compartilha palavras de vida e não palavras de morte, palavras de reconciliação e não palavras de divisão. Que dos seus lábios fluam palavras que vão abençoar pessoas. Isso só é possível se você ouvir mais, falar menos e ouvir as pessoas certas, para que no momento em que você falar, as suas palavras sejam palavras de vida, palavras de bênção. Amém? Vamos orar nessa direção? Quero orar com você. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, te louvo e te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de, no dia de hoje, procurarmos estar em dia com o Senhor. Sabemos que se não for a tua graça nas nossas vidas, estamos perdidos. Precisamos da tua graça, precisamos do teu favor. E Senhor, por tantas vezes nós falamos tanto, nós nos precipitamos no falar, falamos o que não devemos. E tudo isso, Pai, é reflexo de a gente não conseguir falar menos e ouvir mais. Ou porque nós estamos dando ouvido demais a gente que nós não deveríamos dar os nossos ouvidos. Por isso, Pai, no dia de hoje eu te peço, derrama a tua graça sobre as nossas vidas, derrama a tua graça sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, para que verdadeiramente a gente seja humilde o suficiente para dar ouvidos para as pessoas, mas sábios também o suficiente para darmos ouvidos para as pessoas certas, para que isso transforme a nossa vida, para que isso transforme a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, para que através desse posicionamento as nossas palavras sejam palavras de vida, palavras de bênção. Eu oro pelo teu povo, para que eles sejam conhecidos como aqueles que têm palavras certas, aqueles que têm palavras sábias, aqueles que não se precipitam no falar, mas que são instrumentos nas tuas mãos para falar aquilo que o Senhor quer que elas falem, porque elas têm a humildade de dar ouvidos para aquilo que interessa, para na hora de falar serem realmente pessoas que falam aquilo que agrada o teu coração e que traz vida para as pessoas que estão ao seu redor. Obrigado, Jesus. Oramos em teu nome. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia, você pega nessa palavra. Escute mais. Escute menos não. Ai, meu Deus do céu. Escute mais. Fale menos e seja uma bênção. Seja alguém sábio, alguém que conhece aquilo que realmente vai fazer a diferença, não apenas na sua vida, mas na vida das outras pessoas. Meu irmão, eu quero te encorajar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo. Compartilha com quem é especial para você. Ativa o sininho para receber notificações quando entrarmos com conteúdo novo aqui. E claro, se você ainda não se conectou com a gente, tem o QR Code aqui na tela. Também tem um link na descrição desse vídeo para você se conectar conosco, ser um apoiador do nosso ministério e contribuir para que o evangelho, a pregação da palavra de Deus alcance muitas pessoas. Gente que está distante de Deus, trazer elas para próximo de Deus, para que elas vivam uma vida em dia com Deus. Afinal, não existe melhor maneira para você e eu vivemos do que em dia com o Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.